Fala, galera. Última questão, então. Tá vendo como o negócio não é um bicho de 7 cabeças? Então, a gente está conseguindo resolver as questões com muita objetividade, inclusive rapidez. Para mostrar que na hora da prova, você tem que ter atenção, tem que ter sim agilidade, mas o mais importante é você não se jogar na questão. Achar um dispositivo que talvez se enquadraria na hipótese cobrada, mas não se dá conta que pode ter uma súmula que diga que traga uma exceção, ou o próprio dispositivo, fazendo uma análise mais panorâmica do teu código, possa indicar um outro dispositivo que possa trazer uma informação importante ou uma exceção que você não se deu conta. Então, tudo isso é importante para você acertar questões e se destacar em relação aos demais concorrentes, porque normalmente ou o pessoal não estuda, ou o pessoal não presta atenção, está muito nervoso e acaba fazendo de qualquer jeito a prova, ou está confiante demais e acaba subestimando a complexidade de uma questão, se esquecendo de algum detalhe por falta de atenção e zelo. Não vai ser o teu caso, porque a gente trata aqui com muito respeito à banca e vai preparar você da melhor forma possível. Última questão, então. Essa aqui deu polêmica de uma maneira, pessoal, que, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Olha só. Valentim, em 14 de janeiro de 2021, Valentim, reincidente, foi denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, porte arma, cuja pena prevista é de reclusão de 2 a 4 anos, narrando a denúncia que em 10 de janeiro de 2017, o denunciado portava em via pública arma de fogo de uso permitido. Então, olha só, o fato foi cometido em 10 de janeiro de 2017, ele foi denunciado só em 2021. Após recebimento da denúncia e a apresentação de resposta à acusação, o magistrado, verificando que a única outra anotação que constava da folha de antecedentes criminais era referente a delito da mesma natureza, decretou, apesar da ausência de requerimento, a prisão preventiva do denunciado, destacando o risco de reiteração delitiva. Ao tomar conhecimento dos fatos, sob o ponto de vista técnico, a defesa de Valentim deverá argumentar que a prisão é inadequada. Primeiro ponto, pessoal. Eu não vou cansar de falar, isso aqui foi, olha, eu bati na tecla inúmeras vezes, posso ter me passado de chato, insuportável, mas eu deixei muito claro que a partir das alterações decorrentes da lei anticrime, não cabe mais prisão preventiva em qualquer hipótese que você imaginar, decretada de ofício pelo magistrado, ou seja, sem ou haver requerimento, sem existir requerimento da parte. Olha o que diz o 311 do CPP. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento, seja do MP, seja do querelante, seja do assistente ou até mesmo por parte da autoridade policial por meio de representação. Mas o fato é que não cabe mais prisão preventiva de ofício, pessoal. E ainda mais ao 282, parágrafo 2º, que dispõe que as medidas cautelares, lembrando que prisão preventiva é uma espécie do gênero medida cautelar, serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes. De novo, tá o legislador aqui frisando, reiterando, ratificando, endossando, chamando a sua atenção que não cabe prisão de ofício, processual de ofício, ou quando no curso da investigação ou por representação da autoridade policial ou mediante requerimento da MP. Beleza? Então, somente aqui nós já chegamos à conclusão que, repito, não cabe prisão de ofício, que foi a hipótese justamente trazida pela questão. Então, já vemos o primeiro problema aqui. Segundo ponto, pessoal. 316. O juiz poderá, de ofício, meu Deus, Henrique, de ofício, tu acabou de dizer que não pode. Cara, mas olha todo o dispositivo. Ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, cara. Revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista. Então, meus amigos, o que o magistrado pode, de ofício, em relação à prisão preventiva, é revogá-la, mas não decretá-la, ok? E mais, segundo problema aqui.
Artigo 312, parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deverá ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adequada. E disposição idêntica a gente encontra também no artigo 315, parágrafo 1º do CPP. Então a gente já chega à conclusão, com base no próprio legislador, que não cabe prisão preventiva diante de um fato praticado anos atrás, como é o caso aqui. A gente vai ver depois, agora não lembro, foi 3, 4 anos atrás que o cara cometeu o fato e está sendo decretada uma prisão preventiva 4 anos depois, 3 anos depois, que seja 1 ano depois. Não há contemporaneidade. Cai por terra qualquer fundamento da prisão preventiva. Porque se passaram 3 anos, 4 anos, como é que só depois de todo esse transcurso temporal você vai alegar que há risco de estado de liberdade, de periculum libertatis? Não faz o mínimo sentido, pessoal. Então a prisão preventiva somente pode ser decretada se o fato ao qual ela está sendo decretada for recente, foi contemporâneo. Ou se for um fato pretérito, um fato de anos atrás, de meses atrás, se houver um fato novo, aí beleza. Se houver um fato novo que se preencha, que satisfaça os requisitos do artigo 312 do CPP, que enseje risco à ordem pública, ordem econômica, conveniência para a instrução criminal, ou risco de aplicação da lei penal, ok. Mas, convenhamos, não é o caso da questão que a banca nos trouxe, né? Então, te liga nesse ponto, meu. E no 313, pessoal, que trata dos requisitos, dispõe que nos termos do artigo 312 do Código, que trata dos fundamentos, né, ordem pública, ordem econômica, blá, 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 será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa máxima superior a 4 anos. É o caso do nosso cliente, pessoal. Vamos retomar aqui a questão. Pena de 2 a 4 anos. Então a pena máxima, ela não é superior a 4 anos. Então a prisão preventiva aqui ela seria ilegal, inclusive em relação à previsão da pena. Nós vimos que ela já é ilegal por conta de ter sido decretada de ofício, ela é ilegal porque diz respeito a fatos que não são contemporâneos, nem a fato novo, a ensejar uma prisão preventiva, e há também essa questão agora da pena, né? Já que o artigo 313 ele prevê para nós que não cabe prisão preventiva para crimes dolosos punido com pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 anos. Pena privativa de liberdade máxima igual ou inferior a 4 anos. Pois é, pessoal, o que a banca fez aqui, ela te cobrou jurisprudência. E eu falei isso em aula, hein? Eu disse, cuidado, não vai cegamente nos requisitos do artigo 313, porque há ocasiões em relação às quais é possível que um crime cuja pena não satisfaça os requisitos do inciso 1º e mesmo assim ser possível a decretação da prisão preventiva, como é o caso, por exemplo, da reincidência. E eu trago aqui um precedente super recente que endossa o entendimento da banca. Olha só, em que pese o artigo 306, o crime de trânsito, né, ter pena máxima combinada em abstrato inferior a 4 anos, a prisão preventiva é admitida diante da reincidência do flagrado, pessoal. Então, meus amigos e minhas amigas, cuidado aqui. A polêmica que se ateve nessa questão, que circundou aqui toda essa polêmica nessa questão, foi que a prisão preventiva estaria sendo decretada, que a banca estaria admitindo a prisão preventiva tão somente por conta da reincidência. Bom, não é isso, em primeiro lugar, que a banca cobrou. Em nenhum momento a gente vai retomar aqui as respostas, ela diz isso, mas o fato é que a jurisprudência há anos vem entendendo que a reincidência ela pode e não deve
configurar a prisão preventiva. Sendo ou não a pessoa reincidente, o fato é que ela deve se enquadrar em algum dos requisitos do artigo 312, risco à ordem pública e todos aqueles outros termos, além de gerar perigo por seu estado de liberdade, né? Ou seja, o periculum libertatis. Vamos ver a questão então. Não poderia ter sido decretada de ofício, ok, beleza, e pela ausência de contemporaneidade, ok, apesar de a pena máxima por si só não impedir o decreto prisional na situação diante da reincidência. Essa resposta foi a considerada correta, pessoal, porque nós vimos que a reincidência poderá, de certa forma, depender do caso concreto, se sobrepor aquele limite, aquela regra temporal da pena máxima acima de 4 anos previsto no inciso 1º do artigo 313 do Código de Processo Penal. A B. Não poderia ter sido decretada de ofício, concordo. Não havia contemporaneidade, concordo. E por que, considerando a pena máxima, os pressupostos legais não estariam preenchidos? É aqui, pessoal, que o pessoal pedia a letra B, né? Pedia a letra B. Mas, enfim, com base, como eu disse, no entendimento jurisprudencial, essa questão estaria equivocada. Eu acho que a OAB, que a FGV aqui se meteu numa enrascada aqui, tá? É polêmico demais para cobrar isso em prova, mas, enfim, eu alertei que isso seria possível, a letra correta é a A. Letra C. Não haveria contemporaneidade, ok, apesar da possibilidade de decretação de ofício pelo momento processual com base na reincidência. Não cabe prisão de ofício, velho. Prisão preventiva de ofício nós já vimos que não cabe. D. Não haveria contemporaneidade e considerando a pena máxima prevista para o delito, apesar de pelo momento processual ser possível a decretação de ofício. Não cabe prisão de ofício. Resposta correta, portanto, letra A despeito de toda a polêmica em torno dessa questão. Galerinha, fazer um adendo aqui, só para deixar mais completo e elucidar qualquer tipo de dúvida sobre essa última questão da prisão preventiva, olha só os incisos 2º e 3º do artigo 313 do CPP, tá? Olha só. O artigo 2º trata justamente dessa hipótese de reincidência, pessoal. Se tiver, será admitida a prisão preventiva, se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1º do artigo 64 do Código Penal, que está dizendo aqui é em caso de não haver reincidência, em caso de cumprimento da pena transcorridos mais de 5 anos, né? Então aqui, pessoal, o inciso 2º trata justamente, expressamente dessa polêmica toda, que é possível a decretação da prisão preventiva em caso de reincidência. Só que, repetindo, independentemente da reincidência, deve estar previsto, deve estar fundamentada a prisão preventiva com base no artigo 312, que trata dos fundamentos, risco à ordem pública, ordem econômica e toda aquela lambança lá que o legislador trata, né? E outra questão, o inciso 3º também prevê a possibilidade de prisão preventiva mesmo quando não satisfeito aquela questão da pena máxima superior a 4 anos. Olha o inciso 3º. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então aqui, mesmo que não satisfaça a questão da pena, para garantir a execução de medida protetiva de urgência, é possível a decretação da prisão preventiva também. O fato, meus amigos e minhas amigas, é que os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 313 você não deve ler de forma cumulativa, ou seja, não são requisitos que se somam, eles são requisitos isolados. Então, se respeitar o requisito do inciso 1º, que é a questão da pena, é possível decretar a prisão preventiva em conjunto com o 312. Se respeitar o inciso 2º, questão da reincidência, junto com 312, dá para decretar a prisão preventiva. Se respeitar o inciso 3º, 313, junto com os fundamentos 312, plenamente possível também decretar a prisão preventiva. Beleza? Então, só para deixar claro que a questão da reincidência tem previsão legal no inciso 2º do artigo 313, de modo que, além de essa questão estar de acordo com a jurisprudência, ela também possui previsão
no inciso 2º do artigo 313. Então, realmente, uma questão que talvez não tenha sido muito bem formulada, mas não destoou aqui a banca do CPP, inclusive da jurisprudência que vem sendo aplicada pelos tribunais superiores. Beleza? Agora sim, fechamos. Grande abraço, até mais. Valeu!